Olá, telespectadores do programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, Dr. Kepp, desse livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Foi um livro que eu escrevi em 1982 e foi publicado de lá para cá já em 9 idiomas. Ele é praticamente o primeiro estudo sobre a verdadeira psicossomática, que é a sua psicossomática integral, e o primeiro livro que aplica o seu estudo na psiconeuroimunologia. Eu me lembro que nessa época era muito difícil de conseguir até fontes de estudo, citações bibliográficas, fontes de pesquisa, porque havia muito pouca coisa escrita no sentido de se saber como que a vida psíquica, as nossas emoções atuam no nosso sistema orgânico, através do sistema nervoso central e através do nosso sistema hormonal, como tudo isso atua no nosso sistema imunológico, enfim, como o nosso organismo é um todo, mas sempre governado pela psique. De lá para cá já houve muito desenvolvimento nesse campo e algumas dessas descobertas foram publicadas nesse livro, outras já em outros livros afins e recentemente no nosso encontro de medicina psicossomática integral nós trouxemos os últimos estudos. Eu gostaria de falar em poucas palavras do que se trata o método psicoterapêutico de Norberto Kepp. Olha aí um cartazinho. O método de Kepp para curar doenças orgânicas e psíquicas, que seria o psicossomático, ele é sem remédios. Ele não exige mudanças externas obrigatórias, por exemplo, mudar de lugar, mudar de vida, deixar um casamento e etc., mudar radicalmente uma dieta. Ele não usa remédios, e também só trabalha com a conscientização, com o método dialético de Kepp. Ele usa a interiorização, que permite a ressonância com a energia essencial divina. Quer dizer, a interiorização leva à conscientização. E a conscientização, portanto, estabelece essa ressonância com a energia que vai regenerar a pessoa. E olhando aqui no final, o indivíduo interiorizado transforma a sua vida também no exterior, ou seja, se a pessoa ela entra em ressonância com as leis divinas naturais, ela não só regenera o seu organismo, como ela passa a ter uma dieta saudável, a ter exercícios saudáveis, uma profissão mais saudável e a viver afetivamente nos seus relacionamentos, na sua profissão, de uma maneira mais equilibrada. Então, Dr. Kepp, é um método psicossomático. É aquela questão antiga em que as pessoas doentes eram tidas como pessoas que viviam fora de si, Ele está fora de si, sempre se falou para significar que a pessoa estava doente. E o primeiro indivíduo a ter um estudo sério sobre essa questão psicológica, evidentemente, foi Sigmund Freud, que era um médico judeu austríaco que foi fazer um estudo lá na França com Charcot, e ele foi o primeiro a voltar para o interior do ser humano para ver o que havia lá. Então, a primeira coisa que ele notou foi isso, veja lá. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra a sua consciência. Então, ele queria dizer o quê, Que a luta do ser humano contra a consciência era a luta do ser humano contra a verdade. Era uma atitude que o ser humano sempre tomou de medo de ver principalmente a verdade dos seus vícios, dos seus problemas. E de maneira que, não vendo essa problemática que o ser humano tem no interior, ele viveu num mundo fictício. Veja esse outro cartaz.
O ser humano procura o que é fictício, porque vive nele. Então, hoje mesmo uma cliente estava falando, por que é que todo mundo acredita na mentira? Na verdade, ninguém acredita. Ela falou, todo mundo acredita nas mentiras, nas intrigas. Por que que é tão fácil mentir, fazer intriga? Então eu falei, olha, o ser humano, ele por causa da inveja, como é que está, né? Está invertido. Então o ser humano acredita mais no que é falso, no que é fictício, fora da realidade. Porque ele está fora da realidade e vive numa sociedade fora da realidade. A sociedade que o ser humano vive é fictícia. Por quê? Porque o ser humano vive em coisas supérfluas, né? No prestígio, no egocentrismo, no egoísmo. Agora, o próprio Freud, ele falou que a causa principal da problemática era a questão da inveja. Então eu fiz um esquema, um triângulo, para mostrar para os senhores essa questão. Veja aí. Trio patológico. Na base, a inveja. O que é inveja, né, Cláudia? Lá embaixo. É o desejo de destruir o bem alheio. E destruindo o bem alheio, destrói, então, O no próprio sentido social, né, a sociedade, as florestas, os animais, destrói os ares, os rios, destrói tudo o que é bom. E depois que a pessoa tem essa atitude, o que ela faz? Ela censura, ela não quer ver a própria inveja. E a censura é o grande problema, porque se a pessoa não vê, aí o Freud fez aquela comparação, né, de que o ser humano ele viveria como o iceberg, que a parte no fundo da água não é vista, mas é a parte maior da consciência. Então, o trabalho dele, o estudo, é para a pessoa ter mais consciência para evitar as doenças. E depois, se a pessoa não vê a inveja, veja o que acontece. Aí Né? ela faz a projeção, quer dizer, ela põe no outro as próprias más intenções. De maneira que o ser humano, ele, de uma certa forma, ele segue um ser que não é bem o ser divino. Então eu escrevi uma frase que pode até chocar os senhores, mas vamos dizer, pelas minhas descobertas, é uma verdade. Veja lá. A humanidade toda se empenhou para realizar o reino do Lúcifer. E realizou mesmo, né? Vendo, por exemplo, Goethe, Wolfgang Goethe, que era um alemão, né? Ele muito famoso escritor, ele escreveu um livro sobre Fausto. Fausto era um indivíduo que tinha uma certa idade, meio ermitão, e o Fausto fez um acordo com o demônio, um pacto de sangue, né? Cortou os pulsos para fazer esse acordo para vender a alma dele a troco da mocidade, a troco do dinheiro, né? Para ele ter fortunas e a troco do bem-estar. Então, o demônio aceitou, Lúcifer. Só que, é claro, né, tinha um certo tempo. Depois, quando o Lúcifer veio para levar a alma dele, ele se arrependeu e não queria mais. Mas essa história, né, é mais ou menos uma história da humanidade. Mostra que a humanidade está mais ou menos como esse Fausto, procurando fama, prestígio e glória. E são elementos fictícios, elementos falsos. Sendo que a glória só pode ser, né, pela junção ao ser divino, à natureza ligada ao ser divino, ao que é real. E essa glória que o ser humano procura, sendo a glória para ele, é uma glória fictícia. Veja esse quadro agora. Inversões. O indivíduo é desagradável por ser doente? Não, ele é doente por ser desagradável. Então, se eu falo isso, né, que o ser humano, ele arranja doença, não porque ele, assim, tem uma vida 100%.
quanto mais egoísta ele é, quanto mais assim interessado em ser, atacar os bens alheios, ele é mais desagradável, ele ou fala demais, ou ataca os outros, ou faz intriga, ou mente, etc. Então ele se torna muito desagradável e com isso ele cai doente. Não é porque ele faz assim porque ele é doente, mas a doença vem dessa atitude dele. Veja em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? Correto, a economia derruba a bolsa. Então, colocam agora a bolsa em primeiro lugar, né, na humanidade. Então todo mundo quer, principalmente nos países adiantados, Estados Unidos, quer viver dos juros das bolsas, e vive, né? E isso é muito errado porque derruba a economia, que o país não tem mais agricultura, indústria assim desenvolvida, e com isso derruba também a bolsa. Veja em terceiro lugar. O poder enlouquece a pessoa? Correto. A loucura, que é a patologia, aparece, ela se manifesta com o poder. Porque todo indivíduo que tem poder, ele é muito respeitado, né? É tido como uma espécie de Deus humano. E com isso ele pode desenvolver toda a raiva que ele tem, a inveja, criar problemas enormes nas organizações, nos próprios países. De maneira que não é o poder que faz o indivíduo louco, é o ser humano, não tendo poder, não pode exercer nada de mal, mas tendo, ele exerce. Então, em quarto lugar, veja. As enfermidades vêm do corpo? Correto. A vida psíquica elabora as enfermidades. Isso é um grande problema da humanidade, né? Se o indivíduo tem uma dor no corpo, em qualquer lugar, em qualquer órgão, essa dor não é bem originária do corpo, essa dor vem da alma. Os senhores podem estranhar que eu fale isso, né? Mas se o indivíduo notar naquela dor que ele tem uma relação com qualquer atitude assim de nervosismo, de paranoia, a dor no corpo desaparece totalmente. Então a doença é a doença da alma, usando esse termo corpo e alma. O indivíduo sofre da alma e não do corpo. O corpo, coitado, é atacado sempre pela atitude do ser humano. Quinto lugar. O sofrimento vem do mundo? Correto, o sofrimento vem do interior. É da inveja, né? Da raiva, do ódio. Em sexto lugar. O inimigo vem do exterior? Correto, o inimigo vem do próprio interior. Um país ataca o outro pensando que o outro é perigoso e não que ele é que é perigoso para si próprio. Então a coisa mais perigosa que existe no ser humano é o que ele tem dentro dele. E se ele não ver isso, ele não consegue melhorar. Sétimo. Deus se manifesta só no exterior? Correto, Deus se manifesta mais no interior do ser humano. Então, vamos agora, né, para o segundo segmento.